Olá, querido estudante, seja bem-vindo ao nosso vídeo da etapa 2 da disciplina Aspectos Históricos e Organizacionais dos Registros de Saúde. Bom, no vídeo passado, falamos sobre o processo saúde e doença na perspectiva histórica. No vídeo da etapa 2, iremos falar sobre a crise na saúde pública. Bom, usei como referência para essa videoaula o artigo Crise Atual na Saúde Pública do Brasil, um reflexo histórico e financeiro. Ele foi apresentado no Congresso da USP em julho de 2020. Bem, esse artigo, eles fizeram uma revisão bibliográfica e observaram que a crise na saúde pública brasileira caracteriza-se como consequência de um contexto histórico e financeiro de descaso na organização e investimento na área, e que essa crise, esse problema já existia muito antes da pandemia e que foi intensificado nesse período. Bom, então vamos falar agora sobre o histórico da saúde pública. A crise na saúde pode ser explicada pela sua história. O histórico da saúde pública brasileira assemelha-se com a própria história do país, no que concerne uma colonização, de exploração, sem um programa de ocupação do território. Isto é, não houve nenhum planejamento nesse sentido, e seguiu-se um período acompanhado de doenças contagiosas como gripe, sarampo, peste bubônica, malária, entre outras, que acometeram milhares de colonos e nativos da América do Sul, resultando nas amplas repercussões epidemiológicas nas fronteiras. Bom, em meio ao período colonial, as doenças eram tratadas por meio de curandeiros ou casas de saúde, que eram vinculadas às igrejas ou militares e restritas às classes superiores da sociedade. Começava a haver mudanças expressivas apenas após a chegada da família real, que propiciou, discussões sobre a medicina e a criação das primeiras escolas de saúde. Posteriormente, quando os negócios da elite brasileira começaram a ser afetados, a saúde pública tornou-se de fato uma realidade preocupante, iniciando-se assim a implantação de hospitais, campanhas de imunização e as chamadas casas de misericórdia. Observamos que nesse período aí também a preocupação com a saúde pública só se tornou evidente mesmo por conta dos reflexos que estava causando na economia. Bom, a saúde pública no Brasil ela caminhou em passos lentos e somente com a aprovação da Constituição Federal de 1988 que a população realmente passou a ter acesso gratuito aos serviços de saúde, dando início à elaboração do SUS, considerado como um dos maiores e mais eficazes sistemas de saúde pública do mundo, que funciona por meio de uma rede de atendimentos gerais, abrangendo da mais simples consulta, até cirurgias de grande risco, as cirurgias complexas. Bom, essa foi um resumo sobre o histórico, da saúde pública. Bom, e como que a gente vê os recursos financeiros? Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apresenta como o Brasil como um país com maior arrecadação tributária no mundo. E espera-se que os recursos arrecadados sejam distribuídos entre as áreas que promovam o bem-estar social, dentre eles a saúde pública. Mas o que a gente observa, Os aspectos relativos à saúde, os resultados esperados não foram contemplados. Então, o Brasil ele apresenta uma baixa eficiência na aplicação dos recursos e configura-se como um país que pior administrou as suas receitas, apresentando uma redução na eficiência a cada ano da investigação desses dados.
E o setor saúde, né? Nos últimos anos, o Brasil encontra-se em uma recessão econômica, política e social, o que tem levado a discussões acerca do controle das receitas e despesas públicas. A administração pública deve demandar uma maior atenção à gestão dos recursos e para que eles sejam utilizados de forma eficiente. A saúde sempre foi acometida por crises, sejam elas ocasionadas pelo contexto histórico do descaso com a saúde pública no país ou por dificuldades financeiras decorrentes da falta de investimentos adequados, o que compromete a capacidade operacional, podendo ser atribuído a esses aspectos as dificuldades enfrentadas pelas unidades de saúde, refletindo a ineficiência, a efetividade nos serviços de saúde prestados à população. A crise na saúde, né? A crise na saúde no Brasil é resultado de inúmeros governos que acumularam no decorrer dos anos uma série de descumprimentos dos princípios constitucionais em questões de organização, fundamentação, financiamento, dentre outros, acarretando o processo de defasagem do SUS. A crise, né, nesse setor, ele pode ser observado em coisas que consideramos assim, básicas, como a falta de materiais, medicamentos e equipamentos, precariedade da estrutura física das unidades, déficit de recursos humanos e a defasagem no suporte geral. Apesar, né, do entendimento na legislação que a saúde pública e o sistema de atendimento são considerados modelos de referência em todo o mundo, na prática o que a gente observa, né, a realidade diverge do que é estabelecido. O SUS ele foi desenvolvido para atender uma diversidade que existe no país e baseia-se na integralidade, na equidade, na universalidade. E hoje a gente encontra um sistema defasado. Então, é aquilo, né? O que está no papel a gente não observa na nossa realidade. O sucateamento do SUS. A realidade brasileira se concentra na desvalorização da economia, altos índices de desemprego, a desigualdade socioeconômica, falta de saneamento básico, a presença de áreas de superlotação, além da pouca compreensão da população dos riscos causados, por exemplo, na pandemia. Aí o que a gente vê, né? Aliado a esses problemas, a saúde pública ela vem sendo sucateada nos últimos anos. A gente observa uma redução de verbas e investimentos públicos nas diversas áreas, como diagnóstico, assistência hospitalar e de UTI, atenção básica, medicamentos, entre outros. E mesmo sendo referência mundial, o SUS tornou-se um sistema sucateado e defasado por aqueles que deveriam garantir sua subsistência. O que foi garantido pela legislação virou uma utopia na prática, trazendo reflexos para toda a população, principalmente aqueles de classe mais baixa que não têm condições de ter um plano de saúde, por exemplo, de suporte, que a gente observa que a classe média alta, ela tem condições de pagar por um atendimento. Então, a gente observa essa contradição na nossa realidade. E na pandemia, né? O que aconteceu? O sistema de saúde pública do Brasil, ele não consegue atender às demandas do dia a dia. E podemos observar com a pandemia que a situação complicou ainda mais. Mesmo com a expansão dos serviços oferecidos por meio da iniciativa privada, o Brasil ainda não foi capaz de suprir todas as necessidades existentes. A verdade é que a crise vivenciada pela saúde pública no Brasil não é reflexo apenas da pandemia, mas sim de uma consequência da incompetência por parte dos órgãos públicos, que se alastra desde o período colonial até a atualidade.
Então, o que a gente pode concluir, né? Que a pandemia provocada pelo Covid-19, ela apenas deixou assim escrachado a fragilidade do sistema atual de saúde pública existente no nosso país. Bom, nessa etapa a gente iria falar sobre a crise na saúde pública e eu desejo para vocês bons estudos. Aguardo vocês no fórum para discutirmos mais sobre o assunto. Dúvidas podem enviar mensagem ou venham presencialmente na escola. Abraços e até o nosso próximo vídeo.